E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, de volta pra cima. Que episódio lindo, que cenário lindo. 1 milhão de e-mails hoje recebidos, só hoje, na primeira hora do dia, elogiando este lugar mágico. Isso sem falar das cartas. Anderson Bars aqui com vocês. Não param de chegar cartas. Mandem cartas no nosso estúdio. Mandem né? cartas. Mas brincadeiras à parte, a turma tá sugerindo o tema, hein? Eu tô gostando. É Fantástico. verdade. Que legal. Que legal ter você aqui com a gente em mais uma semana que começa. E hoje, pra saber como é que tá a sua agenda, hein? Tá daquele jeito que não tem espaço nem pra ir ao banheiro, nem pra tomar um copo d'água? Como é que anda essa sobrecarga de trabalho e como lidar com ela? Esse é o tema do terceiro episódio da nossa temporada Controle-se. Estamos começando! Você é daquelas ou daqueles que acredita que está sendo produtivo porque a agenda está lotada de coisas? Saiba que você pode estar enganado ou você pode estar enganada. Gente, ter a agenda lotada significa ser produtivo, produtiva ou significa ter sobrecarga de trabalho? Quem é que começa? Ah, deixa eu começar. Comece. Para antes de qualquer coisa, a gente dá significado para essa tal de sobrecarga. Tem uma frase que eu canso de ouvir. Como é que minha avó falava? Dava ojeriza. 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 Minha família materna é mineira, né? Então eles falavam assim, esse trem dá ojeriza. Ojeriza? Ojeriza. A minha falava que essa menina tá pra Frentex. O que tem a ver? Não tem uma nada coisa a ver. com a Eu outra? lembrei da minha avó, Ele pô. lembrou mas não tem nada a ver. Volta. Pé! Ojeriza. Pem pro Alberto. Volta pra ojeriza. O que te dá ojeriza, Anderson Bar? As pessoas, quando a gente pergunta, tá tudo bem? E elas respondem, naquela correria, né? A gente normalizou esse troço. Eu parei com esse negócio. Correria boa, tá permitido falar. Ai. O Alberto agora fala. Começa a me eu tô atacar. naquela correria boa. Correria boa? Correria nunca é bom. Por que Pelo não? amor de Deus. É bom pra atleta. Você é atleta? Sou. Então, bicho, a gente não é A atleta gente do mundo tá corporativo. romantizando o fato de não termos tempo pra nós, e a gente tá achando isso bonito. É E verdade. os vídeos dos gurus de internet, não, porque eu sou um grande workaholic, Ó, Calma. que coisa. Estamos só começando. Esse consultor não fala palavrão. O editor que deu um jeito de colocar agora. O tamanho do pi que saiu aqui mas deixou a gente surdo. O fato é o seguinte, Entendi gente. sua revolta. Entendi sua Não revolta. dá pra gente olhar pra tudo isso e falar, como é bonito trabalhar 24 horas, como é bacana eu ser exigido, nossa, como eu sou uma pessoa importante. Eu acho que o primeiro ponto da sobrecarga é a gente entender o tamanho da nossa insignificância. Porque às vezes a gente acha que é super homem, que é super mulher, que porque todo mundo tá nos exigindo, nós somos imprescindíveis, era essa a palavra que eu queria. Então, né? Vamos baixar as nossas bolas antes de qualquer coisa pra gente entender que não é tudo isso, né? E não precisa ser. Não precisa ser dessa forma, não precisa ser na correria, mesmo que boa. Eu queria parar de romantizar esse lance, né? Eu já falei aqui, o essencialismo do Greg McKeown fala que a gente está confundindo de fato ser ocupado com ser produtivo, né? É ele que traz o aspecto do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, defendendo o JOMO, que é Joy of Missing Out, fica alegre. Mas eu preciso confessar que ultimamente eu tenho revisitado um pouco essa questão de ser ocupado com ser produtivo. Eu me divirto trabalhando. E eu acho que a gente poderia até convidar os nossos telespectos a pensar, se você trabalha bastante, mas se diverte com isso, tá ótimo, cara. Se você responde 1 milhão de e-mails e se sente produtivo, se sente feliz, você tá libertado, você tá libertada. O problema é quando você começa a sentir aquela questão biológica, você não tá aguentando, você vai dormir, você não se desliga. Mas eu acho que a gente tem que encontrar esse meio termo que só cada um consegue enxergar, que é assim, se você adora responder 1 milhão de WhatsApp, se sente bem com isso, seja feliz, cara. Alberto, não quero criticar o que você está falando. E hoje é dia de pau aqui, pode pau. tocar a música do Rock Balboa. Hoje vai ser forte isso aqui. Vem, cara. O negócio Pode é o seguinte, vir. por vezes, Alberto, e agora brincadeiras à parte, porque esse tema é muito sério.
isso é uma desculpa que as pessoas dão para elas mesmas para normalizarem aquele ato. Pois é. Eu acho que cada um tem um limite e esse limite ele é diferente. As pessoas precisam conhecer e precisam respeitar. Mas por vezes a pessoa está no ápice da sobrecarga, ela fala, não, sabe, ela tenta se maturidade. Se convencer, Mas é a maturidade, né? Para ela aguentar uma carga além do normal. E para falar de sobrecarga, né? Ontem, assistindo o Fantástico, e óbvio que vocês sabem, né, ouvintes, que os nossos episódios são gravados, né? Sim, ninguém Não faz é ao de vivo, conta aqui que né? é ao vivo. Não, Então, tá tudo bem. o ponto aqui é o seguinte, que assistindo Mas o você podia Fantástico estar assistindo o recentemente... Fantástico ontem, porque é uma segunda-feira, e aí ontem foi isso. domingo. Não tem problema. A gente poderia fingir, mas a gente não gosta disso. Então, o fato gravamos. é que passou lá o Wesley Safadão no Fantástico, É verdade. falando sobre as crises de ansiedade que ele começou a ter em decorrência do alto volume de trabalho. E ele falando, olha, eu adoro cantar, música faz parte da minha vida, faço isso há não sei quantos anos. Desde criança, é o que eu mais gosto de fazer. E mesmo falando que gosta, ele teve um impacto emocional em decorrência disso. Eu não preciso falar muito não, gente. Recentemente eu também tive as minhas questões, apesar de ainda não comprovadas, mas muito possivelmente provocadas Pelo estresse. Sem do dia a dúvida. dia de Mas trabalho. peraí, Anderson, agora você começou a dizer, você eu vai passei ter que falar, mal. o que aconteceu, Eu passei Anderson mal. Barros? Eu tive uma crise, passei mal, tive que ir pro hospital, fiquei internado, porque eu não sei ainda, né? Os meus exames estão normais, os médicos apostam em alguma coisa relacionada a estresse, não tenho todas as respostas, mas passei mal fisicamente, tive que ser socorrido pro hospital, entendeu? E você acha que você estava passando por um momento de sobrecarga de trabalho? Eu acho que sim, sem me dar conta. Sem me dar conta. Se vocês me perguntassem como é que tá, até como me perguntam sempre, que eu respondia. A gente E tá tudo sabia bem. que você estava num estresse. Pode ser que você não quisesse se dar conta. Mas o ponto é que Mas- pra mim eu não tava com essa sensação de, oh meu Deus, né? Tá tudo saindo pelo vão dos dedos. Ok, tô num momento de estresse, como já tive N na minha vida. Esse, eu não segurei a peteca, ela estourou. Mas deixa eu falar uma coisa. E foi pra- inconsciente, né? Foi Completamente. inconsciente. O meu corpo. Mas né? esse é o Falou ponto. comigo, né? Nós Você três. não notou, mas seu corpo notou. Pois é. Nós três, acontece conosco coisas que acontecem com a maior parte das pessoas que estão nos assistindo. E a Amanda fala sempre isso pra mim. Você se acostumou a viver no estresse. Esse é um ponto. Então, quando você está vivendo Vício no em estresse... adrenalina. Vício em adrenalina. Você está vivendo uma situação que você já se acostumou, parece que vira normalidade, então parece que não precisa ter mais pico, porque você já está vivendo pico. Você já está no teu limite. A grande questão é que muitas vezes, quando você tem aqueles vales e volta para o pico, eu acho que para o pico, para nós é mais fácil perceber as oscilações gritantes do vale para o pico do que perceber o quão estressado estamos quando a gente está numa sensação de costume vivendo no nosso estresse. Aí que eu acho que acontecem as questões. Por isso que eu queria reforçar. Se você se sente bem trabalhando e está percebendo... Mas eu acho que a questão é que ninguém tem condição de conseguir perceber sozinho. Você precisa olhar as pessoas à tua volta. Peça ajuda. Fala assim, escuta, você acha que eu estou trabalhando muito? Agora, Alberto, você falou Não, mas pera sobre... lá, isso é importantíssimo. Vamos passar um marca-texto nisso, Vamos, Amanda? Passa. Porque quando a gente Pedir fala a ajuda. respeito de sobrecarga, a gente tá falando, ponto número 1, de autoconhecimento, e ponto número 2, por vezes, pra gente tá normal, mas os outros estão percebendo essa normalidade. A gente tem que estar com esse ouvido atento. Exato. Quer um exemplo de quem tenta me colocar no chão muitas vezes? Minha família. Minha família, mesmo antes dessa crise que eu tive, que me internalizou, tá certo? Sim. No hospital? Te internalizou no hospital? te internou. Acho que faz Me internou. Acho Te que internou. faz sentido. Também internalizou, né? Mas internou. Mas minha família sempre falou, tá passando da conta. Então dá ouvido pra isso, é mega Isso. importante. Super eu acho que essa é a importante. questão. Se a tua família vira e fala assim, não, eu acho que você tá precisando até trabalhar mais, né, pô, ficar parado o dia inteiro, vagabundo. Aí, ok.
Escuta os outros, né? Amanda já me Também deu esse serve, toque. né? Também serve. Esse Amanda já, sim, que você não tá trabalhando? Não, esse não. Amanda me dava o toque falando o seguinte, porra, domingo você já tá no computador? Para com esse troço. Eu ia dormir 1h da manhã, 1h30, 1h30 da manhã. Eu falei, cara, você precisa viver. Eu falei, mas eu tô vivendo, eu tô me divertindo. Olha Agora, quantos projetos. Ela falava, não, para com esse troço, cara. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Você falou sobre a pessoa trabalhar e se divertir trabalhando. Acho que as pessoas confundem um pouco, né? Faleceu recentemente Domenico De Masi, criador do termo... Não sabia? Ele faleceu. Como? Você não mesmo? sabia? Não, Assim, sabia. Morreu ontem. Tá fora das redes sociais. Ontem, morreu. Tá vendo como você já tá melhor? Você morreu. Faleceu Domenico De Masi, criador do conceito do ócio criativo. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Ou acham, enfim, não se aprofundam para conhecer qual é o conceito e acreditam que ócio é ficar parado sem fazer nada, uma vagabundagem. Caipirinha, ou então, praia. que não é ruim também, não, né? todo dia. Todo dia, aí depende se a pessoa tá com a vida ganha, como é que tá, né? E às vezes mesmo quando tá com a vida ganha não consegue, né? Ou então, muitas pessoas também confundem com isso. Ah, mas eu estou trabalhando e estou me divertindo. Não é nem uma coisa nem outra. Né? Então não é nem ficar parado sem fazer nada e não é nem ser viciado em trabalho ao ponto de não parar em momento algum. Então o ócio criativo é justamente a junção das coisas, fazer coisas produtivas que me fazem crescer, que me fazem bem o tempo todo, que me fazem ser mais criativa, mais criativo o tempo todo, mesmo quando eu não estou desenvolvendo uma atividade laboral. Agora, sabe o que eu queria trazer de dica para esse ponto do Alberto? Porque, por vezes, quando a gente tem esse tipo de relação com o trabalho, mas eu gosto de trabalhar, não tá me incomodando e é domingo à noite eu quero fazer isso. Muitas vezes a organização da nossa agenda, colocar coisas no lugar, outras coisas que a gente gosta de fazer... Não é tirar, é acrescentar, justamente. Já colocar outras coisas na agenda que a gente gosta de fazer, descobrir hobbies. É um negócio que nos faz tirar a carga mental única e exclusivamente de um determinado ponto. Então, eu batalhei muito, né, para conseguir reorganizar a minha agenda e, pelo menos para mim, funcionou. Quem sou eu aqui para ficar dando, né, dica para todo mundo? Vou contar o que funcionou para mim. Eu comecei a colocar coisas e reestruturar a minha rotina. Meu final de semana tem rotinas, tem coisas que eu faço, né? Tem responsabilidades que eu dou conta, tem coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho agenda para fazer, e se a gente vai trazendo isso para nossa semana, vou trabalhar até 1h da manhã. Sei lá, se você colocar que você vai na academia às 9 da noite, você não vai trabalhar até 1h da manhã. Entende? Porque você está cobrindo aquele buraco, você está cobrindo aquela lacuna, né? Até porque a gente tem que tomar cuidado com uma tendência da gente de repetir as mesmas coisas. Então, se a gente trabalha e é muito bom nisso que a gente faz, a gente tem uma recompensa até dos neurotransmissores, né? Porque a gente tá ali, a gente tá ganhando, digamos, o tempo todo. A gente tá ganhando recompensa, enxurrada de neurotransmissores positivos, né? Então, porque a gente domina aquela atividade, a gente sabe fazer muito bem, eventualmente a gente nem erra, porque a gente tá tão acostumado e repetindo tanto aquilo, então aquilo traz uma sensação boa pro nosso corpo. E aí a gente entra na sobrecarga, porque a gente tá meio viciado mesmo. É igual o jogo de videogame. Eu tô ali o tempo todo, aquilo não acaba nunca, eu tenho uma boa sensação. Tem recompensa? Eu tenho recompensa o tempo todo, então eu não paro nunca. E aí eu não vou fazer outra atividade, porque outra atividade talvez seja sinônimo de descobrir limites, de descobrir novas sensações, e isso requer um certo esforço. Agora, para até gerar uma reflexão a respeito disso, Alberto, quando eu tive a crise há algum tempo atrás, quem foi socorrer lá as minhas agendas foi você. Foi. Me conta uma coisa, o fato de, no meio da madrugada, eu avisá-los que, putz, não vou conseguir dar conta da minha agenda. Você não, né? Foi a Débora. Alguém avisou, né? A Débora, minha esposa. A esposa dele mandou mensagem pra gente, porque, claro, ele tava mal, tava incomunicável. Foi um susto, né? Foi. Agora, o mundo parou porque eu tava doente? Eu acho que isso é interessante a gente pensar e talvez seja uma das grandes mensagens. Quando alguém passa mal, há uma repercussão em todas as pessoas que estão orbitando a sua vida. E automaticamente, um monte de gente começa a passar mal junto. Tanto de preocupação, quanto de
precaução para que não aconteça. A gente automaticamente faz o exercício com relação autorreflexão, né? de autorreflexão e começa a correr gente para tudo quanto é lado para tentar resolver as questões. Então, eu acho que uma das grandes reflexões é que a sua vida não é só sua, né? Então, quando você se permite chegar num ponto de estresse absoluto, e quando esse estresse ele é formalizado, porque tudo isso são avisos, são demonstrações, são consequências, né? Começa a voar sangue em tudo quanto é gente, né? Sangue não, né? Começa a voar estilhaço em tudo quanto é gente. E aí, se tem alguém que já está mais ou menos perto do limite, putz, acontece isso. Vem uma cacetada de coisas que te ajudam a te arremessar. A hora que você vê, tá todo mundo mal, né? Mas agora, respondendo a sua pergunta, não, o mundo não para. O mundo não para. O mundo não para, as coisas seguem, se resolvem, né? Tem um termo sobre a nossa biologia, que significa que o nosso corpo busca sempre a homeostase, ou seja, o estado de equilíbrio. E assim é na vida, né? De alguma maneira, sempre as coisas vão buscando esse estado de homeostase, esse estado de equilíbrio. Então tudo vai se ajeitando. Como é que é a história dos melões? É uma frase espanhola que diz que con un andar del camión, los melones se ajustam. É isso. Os melones vão se ajustando, a gente estando ou a gente não estando. Então, o fato é que a sobrecarga, no fim, não tem uma utilidade pra gente, pro nosso desenvolvimento e nem pra nossa entrega. Ela só nos prejudica. Então, para te trazer algumas dicas práticas. Óbvio que você não é um ser isolado nesse mundo, você está dentro do seu contexto corporativo. Mas algumas coisas para você ficar atento, muito simples. Alguém te manda um convite de uma reunião que é só um bloqueio de agenda. Sabe o que eu tenho feito? Deleta. Eu tenho derrubado. Não tem explicação. Não tem o que a gente vai fazer. Não tem o porquê desse negócio. Não tem porquê ter minha agenda. Percebe? Então a gente começou a entrar numa outra seara aqui que tá muito conectada a esse tema da sobrecarga. Que é o quê? Aprender a dizer não. Mas isso é tema? Pra gente tratar agora? Não é? Próximo episódio. Só aí já dá um episódio. Tô aqui, com a boca fervilhando de coisas pra falar a respeito disso. Segura que nós falamos de sobrecarga e no próximo episódio a gente vai falar de algo que a gente precisa aprender. Aprender a dizer não. Uma ótima semana pra você. Aproveita, se conecta com a gente nas redes sociais, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pros amigos e pros inimigos. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Adorei esse episódio. Foi pra Frentex. Tchau, tchau. Se liga, hein? Não vai perder, ó. Porque a gente vai continuar aqui. Então se liga.